Carta aos Hebreus 11. Hebreus 11, você que trouxe sua Bíblia, abra comigo. Bispo, onde é que fica Hebreus? Se você for lá no finalzinho de Apocalipse, é o último livro da Bíblia, volta às cartas de Pedro, de João, Judas, você vai encontrar Hebreus, capítulo 11. O capítulo 11 fala sobre a natureza da fé. Hebreus 11, verso 30. Se você tiver sem a sua Bíblia, acompanhe aqui na projeção. Mas se você tiver a sua Bíblia, acompanhe na sua Bíblia, por gentileza. Hebreus 11, verso 30. Quantos encontraram? Diz: eu amo a Bíblia. Quem não encontrou, diz: eu também amo a Bíblia. Vamos ler Hebreus 11, verso 30, diz assim a palavra do Senhor. Pelo quê? Pela fé. Ruíram-se as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. Verso 32. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo e escaparam ao fio da espada. Da fraqueza tiraram quê? Força. Da fraqueza tiraram força. Fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exército de estrangeiro. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram, eu quero que você preste bastante atenção nisso aqui, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Verso 36. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoite, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelha e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, porque haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fosse aperfeiçoado. Feche os teus olhos por um momento, curve sua cabeça, repita essa oração comigo, diga: Senhor Jesus, fala comigo através da tua palavra, ministra o meu coração, é o que eu oro, e desde já te agradeço em nome de Jesus. E você que crê diz amém. Levante sua cabeça, olhe para mim. O justo viverá pela fé. Nós vimos aqui semana passada que nós somos justificados por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Nós não temos justiça própria, mas Deus pegou o nosso pecado. Ele pegou o pecado da raça humana e colocou no seu Filho Jesus, e puniu o pecado em Cristo Jesus. E Ele pegou a justiça de Cristo e colocou em nós. Em Cristo Jesus nós somos justificados. Ou o diabo pode te acusar, as pessoas podem te acusar, mas se você está em Cristo, Deus não te condena.
Deus não vê culpa em você. Ainda que você é falho, ainda que eu sou falho, ainda que muitas das vezes desagradamos a Deus, mas por causa de Cristo Jesus nós somos justificados. Então nunca deixe de buscar a Deus por conta de um erro, por conta de uma falha, por conta de um pecado, porque existe alguém que pode nos perdoar, e é Jesus Cristo, e Ele pagou o preço para nos perdoar. Amém? O texto que nós lemos fala de homens e mulheres que tiveram fé, de homens e mulheres que foram cheios de fé. E eu quero trazer para vocês aqui nessa noite a respeito do que é de fato a fé. Hebreus 11 vai dizer que a fé é a certeza daquilo que não vemos, mas a convicção daquilo que esperamos. Porque tem muita gente pensando que fé é eu acreditar em algo que é impossível e começar a acreditar naquilo, para que aquilo que é impossível passe a acontecer. Eu lembro da história de um irmão que todo dia, lá na cidade de Barreiras, ele subia ao monte, porque ele dizia: Deus vai me dar um carro. Todo dia, meio-dia, ele ia orar e subia ao monte lá, a serra, para orar, dizendo que Deus ia dar um carro a ele, porque ele estava nessa fé, que Deus ia dar um carro. Aconteceu que ele morreu e ele não teve esse carro. Porque a fé não é eu declarar algo e dizer que vai acontecer e acabou. Não. A fé não é andar no escuro também. A pessoa diz: não, eu estou andando no escuro, estou andando pela fé. Não. A fé é a certeza. A fé é o quê? Certeza. Mas a certeza de quê? A certeza da palavra de Deus. A fé é crer na palavra de Deus, é crer nas promessas de Deus. A Bíblia diz que Abraão é considerado o pai da fé. Abraão é considerado o pai da fé. A Bíblia chama Abraão de o pai da fé. E eu pergunto para você: qual o milagre que o pai da fé, Abraão, fez? Se ele é o pai da fé, qual foi o milagre que Abraão fez? Você sabe me responder? Qual foi o morto que Abraão ressuscitou? Qual foi o doente que Abraão curou? Se ele é o pai da fé, por que a Bíblia diz que ele é o pai da fé, se nós não vemos milagres extraordinários que Abraão fez? Se ele é o pai da fé, por que ele é considerado o pai da fé? A Bíblia diz que Abraão é o pai da fé, porque ele creu contra a esperança. Ele é o pai da fé porque ele creu na palavra de Deus. A fé é isso, meu irmão. A fé é eu crer nas promessas, na palavra de Deus. Porque você pode estar se iludindo ou sendo iludido, e muitas vezes dizendo: não, isso vai acontecer na minha vida porque tenho fé. Não, isso vai acontecer na minha vida porque eu vou colocar a minha fé em ação. Não, a fé é crer na palavra de quem? De Deus. Deus disse para Abraão com 75 anos de idade, a sua esposa velha, que ele teria um filho. Só que tinha um problema: a sua esposa era estéril e ele já era um avançado em idade. Mas Abraão creu nessa palavra. Abraão creu na palavra de Deus. Abraão acreditou na palavra de Deus. E Abraão começou a crer contra a esperança. Por quê? Porque não aconteceu no mesmo dia que Deus prometeu. Deus disse a Abraão: eu vou fazer de você um pai de multidões. E os anos foram passando. Passaram-se 25 anos. E Abraão ainda estava acreditando. Imagine aí, 100 anos de idade, um velhinho, e estava crendo naquilo que Deus falou. Estava crendo na palavra de Deus, que ele seria pai. E é tanto que quando o Senhor Deus visita ele, torna a reafirmar essa promessa. A Bíblia diz que a sua esposa Sara sorriu. Ela achou engraçado. Ela estava ali no seu quarto ouvindo a conversa de Abraão com Deus. E quando Deus disse a Abraão: a tua esposa vai gerar um filho, ela começou a rir. Ela começou a dar risada.
Então o Senhor disse para ela: porque você riu, daqui a 1 ano o seu filho vai vir, você vai pôr o nome dele Isaac. Sabe o que significa Isaac? Isaac significa sorriso, significa alegria. Ela riu, e Deus foi e deu um Isaac para ela, amém? Deus deu um filho para ela, porque ela sorriu da promessa. Ela achou engraçado, porque era difícil. Então Abraão é considerado o pai da fé, porque ele creu na palavra de Deus. Não teve milagre, não teve cura, não teve nada de extraordinário, mas teve uma obediência. Mas teve da parte de Abraão uma obediência na palavra de Deus. Ele creu na promessa, e isso é fé. Fé, eu criei na palavra de Deus, eu criei nas promessas de Deus. Como eu disse, fé não é declaração positiva. Eu vou declarar que chegar lá em casa vai ter R$1.000. Pode acontecer, se for da vontade de Deus, mas não é assim. E tem gente que, quantas das vezes, eu já fui no banco, hoje não, pelo celular você olha, né? Mas eu dizia, em nome de Jesus, a minha conta hoje vai estar recheada de dinheiro. E eu ia naquela fé, chegava no caixa eletrônico, metia o cartão lá e puxava o extrato, saldo zero. Saía do banco frustrado, mas eu disse, amanhã, em nome de Jesus. E aí eu acredito em Jesus olhando lá do céu, o que eu tenho a ver com isso? Eu não lhe prometi dinheiro em banco para você, não. Eu não prometi isso, não. Mas muitas vezes a gente fica se iludindo com coisas que muitas vezes a palavra de Deus não nos prometeu. Deus pode fazer essas coisas? Irmãos, tudo que Deus criou, tudo que existe, foi criado por meio da fé. As coisas visíveis que não existiam foram criadas por meio da fé. Agora eu não posso viver uma fé fanática. Uma fé fanática que Deus vai fazer coisas que Ele não me prometeu, que Ele vai fazer coisas que não está na Bíblia, que não está na palavra de Deus. Então a fé é eu acreditar nas promessas de Deus, isso é fé. Fé é eu crer na palavra de Deus. Fé é eu crer na palavra, naquilo que Deus falou, eu vou crer, eu vou acreditar que isso é verdade na minha vida, mesmo sem ver. Alguém viu Jesus ressuscitado? Algum de vocês já viram Jesus depois que Ele ressuscitou dentre os mortos? Mas algum de vocês tem dúvida que Jesus ressuscitou dentre os mortos? Eu não tenho dúvida, porque eu creio na palavra de Deus, que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Paulo disse, se Jesus não tivesse ressuscitado, a nossa pregação seria em vão. Se Jesus não tivesse ressuscitado, seria em vão a gente estar aqui. Mas glória a Deus Pai, que Jesus ressuscitou. Você pode dizer glória a Deus por isso? Jesus ressuscitou. Eu não vi, eu não estava lá, mas eu estou crendo na palavra de Deus. Eu estou crendo naquilo que Deus disse, porque isso é verdade. Então isso é fé. E a Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então a fé não é eu querer que Deus faça algo na minha vida que é impossível, mas que eu quero que Ele faça. Eu não tenho alguma coisa, mas eu vou ter fé para aquilo acontecer na minha vida. Não, se a palavra de Deus prometeu, aí você crê na palavra de Deus, porque ela vai se cumprir. Mas se não está na palavra de Deus, você pode estar criando uma falsa expectativa. Você pode estar depositando uma expectativa e lá na frente se frustrar e querer colocar a culpa em Deus. E dizer, Deus, por que o Senhor não fez? Deus, por que eu criei, eu acreditava tanto, eu buscava. Aí Deus vai dizer, eu prometi, estava na minha palavra, era a palavra minha sobre a sua vida, era essa? E você, não, era algo que eu queria, Deus. Era algo que o meu coração queria. Não, se era algo que o seu coração queria, era um desejo seu. Mas a fé é eu crer na palavra de Deus, porque a fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então a fé é isso, é uma certeza que eu tenho na palavra de quem? De Deus. Crer que a palavra de Deus pode se cumprir nas nossas vidas, amém? Agora sabe o que me chama a atenção?
o poder da fé, que a fé ela é poderosa. A Bíblia diz que pela fé, olha o que eles fizeram: derrubaram as muralhas de Jericó, intransponíveis. Uma cidade chamada Jericó, que era rodeada por uma muralha enorme, que dava 3 metros de largura, intransponíveis, mas rodeando por 7 dias. 7 dias rodeando essa muralha, 7 dias dando volta por essa muralha, crendo que ela ia cair por terra. No 7º dia, as muralhas caíram por terra, porque havia uma promessa de Deus, porque Deus havia dito que aquele povo iria conquistar aquela terra, a começar de Jericó, que era a primeira cidade para eles entrarem na terra prometida. Então eles creram na palavra de Deus, não era algo que eles queriam, era algo que a palavra de Deus havia sido liberada. E como eles creram, como eles acreditaram naquela palavra de Deus, as muralhas caíram por terra, amém? E se você crer na palavra de Deus, toda muralha que se levanta na sua vida vai cair por terra em nome de Jesus, amém? Pela fé, eles fizeram com que os leões fechassem-se a boca. Daniel foi jogado na cova dos leões, e os leões não o comeram. A Bíblia diz que tiraram a força do fogo. Olha isso aqui. Quando foi que aconteceu isso, bispo? Quando Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles disseram para o rei, que o rei queria que as pessoas se prostrassem diante de uma estátua que ele havia feito, e se a pessoa não se prostrasse diante daquela estátua para adorar o rei, iria ser jogado numa fornalha quente de fogo. 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, disse: ó rei, nós não vamos nos prostrar. Se Deus quiser nos livrar, amém, mas se Ele não quiser, a gente também não vai nos prostrar. Eles não tinham fé que Deus ia livrar eles, mas eles tinham fé que Deus era o Deus verdadeiro, amém? Porque tem gente que é assim: aí eu só acredito se Deus fizer, aí eu só acredito se Deus me livrar. Eles disseram: se Deus nos livrar, amém, mas se Ele não nos livrar, nós vamos continuar acreditando que Ele é o único Deus verdadeiro, amém? Então não ponha a sua fé em uma situação: porque se Deus fizer, eu vou servir a Deus, e se Ele não fizer, eu não vou servir a Ele. Não, minha irmã, ou meu irmão, a minha fé não pode estar depositada no meu querer, na minha vontade, não. Deus é soberano e sabe de todas as coisas, amém? Eles não pediram para Deus livrar eles do fogo, mas lá no fogo, Deus passeou com eles. E a Bíblia diz que o rei ali disse assim: mas não foram 3 que a gente jogou, estou vendo 4, e o 4º é semelhante ao Filho do Homem. E a Bíblia diz que eles passearam. Fizeram o que no meio do fogo? Irmão, passear no meio do fogo não é brincadeira. Os homens que foram lançar eles na fornalha morreram. Ao jogar eles, os homens morreram de tão quente que estava. Quando eles saíram da fornalha, os 3, não tinha um fio de cabelo queimado, não tinha um fio da roupa deles queimado. E só Deus para fazer essas coisas, amém? E isso só acontece mediante a fé. Você pode dizer amém por isso? Da fraqueza, tiraram o quê? Da fraqueza a gente tira o quê? A pessoa quando está fraco, o que acontece com ela? Você vai chamar alguém fraco para te ajudar? Está fraco, tem como te ajudar? Me ajuda aqui, fulano, pegar um peso, mas está fraco, não tem como não. Mas a Bíblia diz que da fraqueza eles tiraram força. A fé tem esse poder de fazer uma coisa se tornar outra coisa. Da fraqueza tiraram força, não tinha força, mas da fraqueza eles invocaram a Deus e conseguiram força e venceram seus inimigos, amém? E a Bíblia vai mostrar que as mulheres receberam os seus filhos ali, outras esposas, de volta, que morreram, ressuscitaram por meio da fé. Quantas pessoas na Bíblia, nós vamos ver, morreram, mas foram ressuscitados, devolvidos à sua casa, por meio da fé. Esse é um poder extraordinário que a fé tem. E o poder principal da fé é nos dar a vida eterna, amém? É salvar a sua vida. Então a fé,
ela pode fazer você ser curado, porque existe uma palavra de Deus, que aqueles que creem, serão curados. A fé pode trazer libertação para a sua casa, porque a palavra de Deus promete, se a gente crê, a gente há de se libertar do mal, há de se libertar de tudo aquilo que não vem do Senhor, amém? Agora, pare para analisar isso aqui, porque quando a gente fala de Abraão, quando a gente fala de Sansão, de Gideão, de José, dos heróis da fé, a gente pensa que eles eram super-heróis, a gente pensa que eles eram pessoas perfeitas, e muitas vezes a gente não se coloca nesse nível de também alcançar, talvez o que eles alcançaram, porque a gente olha para nós, e a gente vê tanta imperfeição. Mas se você olhar para a história dos heróis da fé, você vai encontrar Abraão. Qual foi uma das falhas de Abraão? Não vou falar todas, até porque a Bíblia não cita muitas, mas cita algumas. Abraão mentiu. Como é que pode alguém que é chamado por Deus, agora está mentindo? Está mentindo. Aí você fala, como é que um mentiroso vai alcançar algo? Como é que alguém que mente vai alcançar algo da parte de Deus? Ele não vivia mentindo, mas em um momento da caminhada dele, ele acabou mentindo. Não só algumas vezes, mentiu. Mentiu para poder se livrar de um problema, de uma situação. Mas aquilo ali não anulou a promessa de Deus na vida dele, amém? Você vai olhar para Raabe, a Bíblia diz que Raabe era uma prostituta, e está aqui. O que dizer de Raabe, que se salvou por meio da fé? Uma mulher que era prostituta, a Bíblia coloca ela no livro dos heróis da fé. Gideão, outro que desagradou muito a Deus. E se você começar a olhar a história dos heróis da fé, Davi matou, Davi adulterou. Se você for olhar a história dos heróis da fé, todos eles eram imperfeitos. Todos eles eram o quê? Imperfeitos. Ouça isso aqui, Deus não cobra a perfeição de mim e de você. Deus não cobra a perfeição de nós, porque Ele sabe que a gente não é perfeito. Eu não estou dizendo que você vai andar na vida errada, eu não estou dizendo que você vai andar mentindo, eu estou dizendo que nós não somos perfeitos, e Deus não cobra a perfeição de nós. E a Bíblia mostra que pessoas imperfeitas alcançaram muitas coisas por meio da fé, amém? Eu não sei qual é a sua fraqueza, eu não sei qual é o seu pecado, mas se você crê na palavra de Deus, coisas extraordinárias vão acontecer na sua vida, amém? Coisas extraordinárias vão acontecer na sua casa, coisas extraordinárias vão acontecer na sua família. Quantos creem nisso? E todos alcançaram isso por meio da fé. Tudo que Deus tem para você, você só vai viver por meio da fé. Tudo que Deus tem para liberar para nós, só está acessível por meio da fé. A salvação, como é que eu sou salvo? Por meio da fé. A graça de Deus me salva, que a Bíblia diz, nós somos salvos por meio da graça, mediante a fé. Para eu acessar a graça de Deus, eu vou precisar de fé. Para você acessar a graça de Deus, você vai precisar de fé. A fé vai fazer você acessar o milagre. A fé vai fazer você acessar a bênção, a paz, a alegria, a libertação. Tudo que você precisa está disponível para você mediante a palavra de Deus, e só é possível viver isso mediante a fé. Agora, eu queria chamar a sua atenção para um ponto importante, porque a gente fala, e é verdade, a fé faz a gente conquistar muita coisa, sim ou não? Faz, meu irmão. A fé faz a gente viver coisas extraordinárias. A fé faz milagres acontecer na nossa vida. O pastor falou aqui de Jesus, sobre a provisão na vida dele, que Deus usou pessoas. Mas teve um momento que Jesus estava sem o dinheiro do imposto do templo, porque ele não precisava pagar. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Como é que Deus vai precisar pagar imposto se Ele é o Rei? Mas para não escandalizar as pessoas, Ele falou assim para Pedro: Pedro, para eles não se escandalizar,
vai lá no mar, pesca um peixe, e na boca do peixe vai ter a moeda, para você pagar o meu e o seu imposto. Irmão, isso é só pela fé, é ou não é? Isso é coisa de Deus. Jesus manda Pedro ir no mar, pegar o peixe, abrir a boca do peixe, que na boca do peixe tinha uma moeda. Isso é o poder da fé. Jesus transformou a água em vinho em um casamento. Esse é o poder da fé. Jesus ressuscitou mortos, porque a fé faz essas coisas. Faz o doente ser curado, faz o morto ser ressuscitado, faz o paralítico andar, faz o viciado ser liberto. A fé tem esse poder de trazer restauração de casamentos que estão destruídos, acabados, mas a pessoa crê que Deus pode trazer restauração, e a pessoa vai buscando de Deus, e Deus traz restauração. E qualquer coisa que Deus promete, a gente pode alcançar por meio da fé, amém? Agora, é aqui que eu queria chamar a sua atenção, porque a Bíblia também vai dizer de pessoas que foram perseguidas. O texto aqui vai dizer, o verso, e eu quero ler novamente só para você ver, o verso 36, diz assim: outros por sua vez passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, de algemas, de prisão, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelha e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos ou pelo monte, pelas covas e pelos antros da terra. A Bíblia está dizendo de gente que está no livro dos heróis da fé, que andou o quê? Necessitado. Um herói da fé que passou necessidade. Um herói da fé que foi morto a fio de espada. Você sabia que quase todos os discípulos de Jesus foram mortos de maneira cruel? Se eram homens de fé, a morte talvez não podia chegar, mas chegou. Somente João, o apóstolo João, que não foi morto, que não foi assassinado, porque colocaram ele preso numa ilha. Mas o restante dos discípulos de Jesus, arrancaram cabeça, crucificaram de cabeça para baixo, foram tudo assassinados, mas eram homens de fé. É isso que o texto está nos mostrando. Nos mostra gente que conquistou pela fé, gente que viveu coisas extraordinárias pela fé, mas também vai mostrar outras pessoas que tinham fé, mas não era uma fé menor não, era uma fé igual, no mesmo Deus, que andaram perseguidos, que andaram presos, que andaram em prisões, que foram mortos a fio de espada, andaram pelos desertos da vida, gente que passou dificuldade, gente que sofreu nessa vida, mas que manteve firme na sua fé. Ouça, irmão, a fé não é Deus satisfazer os meus desejos, a fé não é só Deus me dar riqueza, a minha fé tem que estar firmada em Deus, independente dele fazer ou não na minha vida, de eu alcançar ou não. Se Deus me dá uma condição melhor, amém, mas se Ele não me der uma condição melhor, eu vou deixar de acreditar nele, eu vou deixar de acreditar em Deus porque eu fui jogado na prisão, eu vou deixar de acreditar em Deus porque eu fui perseguido, eu vou deixar de acreditar em Deus porque como eles andaram vestidos de pele de animais, pessoas que andaram em necessidade. Se um dia eu passar, ou você passar alguma necessidade, você vai deixar de acreditar em Deus? Você vai deixar de acreditar no Senhor Criador dos céus e da terra? Esses homens passaram dificuldades, passaram necessidades, mas estão aqui no livro dos heróis da fé. É como disse o apóstolo Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. É a única coisa que você não pode perder. O Senhor fez me lembrar de uma história. Conta-se uma história de 3 amigos que se reuniram. E o primeiro amigo, muito triste, disse assim: meus amigos, eu perdi todo o dinheiro que eu conquistei na vida.
Todo o dinheiro que eu conquistei na vida eu perdi. E você sabe que quando você começa a contar algo ruim, sempre tem alguém com a história mais ruim ainda, não é? Quando você começa a contar um sofrimento, você já viu que você vai contar alguma coisa, aí tem outra pessoa que fala assim, não, se eu contar a minha história, até o burro e o dono da carroça chora. Aí o primeiro falou, não, eu perdi meu dinheiro, dinheiro que eu juntei na vida. O segundo disse, meu amigo, a minha situação é pior. Eu perdi a minha família, eu perdi a minha esposa, ela morreu, os meus filhos, eles morreram. Eu daria todo o dinheiro que eu tenho, nem que fosse para morar debaixo de uma ponte com a minha família. Eu daria todo o dinheiro, nem que fosse para morar debaixo de uma ponte com os meus filhos e a minha esposa, para ter eles de volta. Aí o terceiro disse, o dinheiro que você perdeu e a sua família é pequeno comparado com o que eu perdi. Porque o dinheiro você pode conquistar, o dinheiro você pode trabalhar e um dia você pode ter de volta. A sua família, meu amigo, que você perdeu, um dia na eternidade você vai poder encontrar eles, ou um dia na eternidade você vai poder ver eles. Aí o terceiro disse, mas eu perdi a minha fé. Eu perdi a minha fé. A vida deixou de ter sentido. Eu perdi a fé em Deus. Eu perdi a fé na vida. Eu estou sentindo um vazio tão grande. Eu já não acredito mais. A coisa que eu tinha mais importante na minha vida era a minha fé. E eu perdi a minha fé. A coisa mais importante que você tem é a sua fé. Não é um problema que pode fazer você perder a sua fé. Ah, mas eu estou passando um problema, eu não vou quer saber mais de igreja não. Estou passando um problema, fui para a igreja para ver se as coisas melhoravam. Eu fui para a igreja e de repente aconteceu, foi uma situação pior na minha vida. De repente eu estou passando por uma situação pior. Mas a fé, ela é provada. Porque já imaginou se eu for acreditar em Deus só se Ele fizer coisa boa na minha vida? Acreditar em Deus só se Ele fazer o que eu quero? Muitas vezes a nossa fé vai ser provada. E não significa que uma pessoa que está na igreja, que não alcançou riquezas, bens materiais, que não seja um homem de fé, uma mulher de fé. Porque a nossa fé não é medida pelas nossas conquistas. A nossa fé não é medida pelos bens materiais. A nossa fé, querido, ela tem que estar em Deus, independente de você ter ou não ter, de Deus fazer ou não fazer. Como Sadraque e Mesaque disse, olha, se Deus nos livrar, amém, mas se Ele não nos livrar, eu não vou me prostrar, eu não vou adorar outro Deus, eu não vou me prostrar diante de imagem de ninguém, porque eu sei em quem eu tenho crido, porque eu sei em quem a minha fé está firmada, é no Senhor. Foi o que Jó disse. Jó disse, não, nu eu vim, nu eu vou voltar. Eu creio no Criador, eu sei que Ele sim é o meu Redentor, e vive para todos sempre. Então a Bíblia vai mostrar pessoas que tiveram fé, mas que andaram o quê? Necessitados. Pessoas que tiveram fé, mas que foram mortos. Para que um homem de fé como João Batista, que Jesus disse que é um dos maiores profetas nascido de mulher. Agora o que aconteceu com João Batista? Foi preso e degolado. Aí você pode dizer, cadê a fé de João Batista? Irmãos, não é uma situação difícil, não é um problema que vai tirar a nossa fé. Porque a nossa fé não pode estar baseada naquilo que me acontece. A minha fé tem que estar baseada em Deus, amém? Eu creio nele. Estou passando dificuldade, estou passando crise, eu creio em Deus. Se Ele me tirar, Ele continua sendo o Deus da minha vida. E se Ele não me tirar, eu vou continuar acreditando nele. Porque a minha fé não pode estar baseada em dinheiro, não pode estar baseada em coisas materiais, no casamento, numa cura, num milagre. Se Deus não quiser curar, se não acontecer um milagre, você vai desistir de acreditar que Ele é o seu Salvador? Se o milagre não acontecer na sua vida, você vai desistir da sua fé nele? Você vai perder a sua fé? Não, você não vai perder a sua fé. Paulo andou com um espinho na carne, um problema de saúde, mas ele acaba a sua vida, foi morto, foi decapitado, arrancaram a cabeça dele, e antes dele morrer ele disse, acabei a carreira, combati o bom combate, e guardei a minha. Se tem uma coisa que a gente não pode perder, é a nossa fé em Deus. A nossa fé tem que estar firmada em Deus,
não na situação que a gente está vivendo. A minha fé tem que estar firmada em Deus, não no que me acontece. Aconteceu algo bom, agora eu vou para a igreja. Me aconteceu algo ruim, agora eu vou sair da igreja. Irmãos, eu não posso estar firmado em circunstâncias, porque teve gente que passou necessidade, gente que foi perseguido, que foi preso, que andou errante pelos desertos, escondido em cavernas, cerrado ao meio. O profeta Isaías, botaram ele dentro de um tronco de árvore e cerraram ele vivo ao meio. Mas mesmo assim, ele não deixou de acreditar no Deus Todo-Poderoso, amém? Não é a perseguição, não é a dificuldade que pode neutralizar a nossa fé. Então acredite em Deus e na sua palavra, independente do que aconteça com você. Esteja com a sua fé firmada nele, amém? Faça como Jó: eu bem sei que o meu Redentor vive e em breve virá. Eu bem sei que Jesus é o meu Salvador. Porque a nossa fé tem que estar firmada nele, independente do que aconteça na nossa vida, amém? O justo viverá pela... A fé é só coisas boas que acontecem na vida da gente? Não, a fé é eu acreditar na palavra de Deus, acreditar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, acreditar que Ele é o meu Salvador, acreditar que um dia, a Bíblia diz: e Ele enxugará do rosto ou da lágrima. Ou um dia tem uma eternidade nos esperando, ou um céu onde não haverá mais dor, ou um céu onde não haverá mais sofrimento, ou um céu onde seremos felizes por toda a eternidade. O que estamos vivendo aqui é passageiro. E se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, continua firme na fé. Eu estou passando problema, eu estou passando dificuldade, continua firme na fé, porque a sua fé está sendo provada, amém? Deus está te provando se realmente você está crendo nele ou é nas coisas que ele te dá. Se você está confiando é nele ou nas bênçãos. Se você está seguro é nele ou é nas bênçãos materiais. E a minha fé tem que estar segura em Deus. Aconteça o que acontecer, eu vou estar seguro na mão de Deus, amém? Eu vou estar seguro no céu. Aconteça o que acontecer, eu vou estar firmado nele, sabendo que o que eu estou passando é um momento que a minha fé está sendo provada. E Deus vai honrar a sua fé, amém? Se tem uma coisa que Deus honra é a fé, porque a fé honra a Deus. Diga comigo, diga: a fé honra a Deus. E diga: e Deus honra a fé. Deus honra o quê? A fé. Eu quero orar por você. Você que talvez já perdeu a fé, já deixou de acreditar, porque não acontece. Teve um homem que chegou para Jesus e disse: Senhor, lá em Mateus fala sobre isso, Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Porque Jesus diz: ó geração incrédula, os discípulos não conseguiram expulsar um demônio. E Jesus diz: ó geração incrédula. E o homem diz: Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Tem hora que a gente tem que dizer para Deus: Deus, eu não estou acreditando não. Ser sincero. Se tem dúvida, diga: Deus, tira a dúvida. Se você acredita, amém, peça a Ele para aumentar a sua fé. Mas se você não acredita, peça a Ele, porque Ele é o dono da fé, e Ele nos dá fé, amém? Fica de pé, eu quero orar por você. Nós vamos entoar uma canção, e logo após essa canção eu vou fazer uma oração pela sua vida. Eu vou orar para que o Senhor possa te firmar na fé, que o Senhor possa te encher de fé. Com seus olhos fechados, faça uma reflexão nessa mensagem. A fé está firmado na palavra de Deus, é crer na palavra de Deus, isso é fé. Crer nas suas promessas. Existem muitas promessas de Deus para nós, existem muitas promessas de Deus para você, e o Senhor quer que essas promessas se cumpram sobre a sua vida. Mas independente de acontecer alguma coisa ou não na sua vida, a sua fé tem que estar firmada no Senhor, crendo que Ele é o seu Salvador, crendo que Ele é o único Deus da sua vida, crendo que independente do que lhe aconteça, você vai estar firmado nele. Aconteça o que acontecer, passe a prova que passar, não desista de Deus.
Enfrente o que você enfrentar, mas continue firme. Assim como Jó disse: Deus me deu e Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó ficou firme na fé. Eu quero dizer para você nessa noite: fique firme na fé, porque a Bíblia diz que de pessoas que passaram necessidades, mas estão no livro dos heróis da fé. Pessoas que foram presas, pessoas que foram assassinadas, pessoas que foram mortas a fio da espada, mas que são considerados heróis da fé. A fé não livrou eles de passarem situações adversas nessa vida, mas isso mostrou que eles estavam firmados no Senhor. Com seus olhos fechados, se renda a Deus de todo o coração. Jesus, com seus olhos fechados. Pai, eu quero orar nessa noite, Pai, pelos teus filhos que aqui estão, Deus. Deus, eu sei que o Senhor deu a cada um uma medida de fé. Eu oro nessa noite para que o Senhor fortaleça a fé dos teus filhos, meu Pai. Essa pessoa que já se encontra desanimada, desacreditada,
Essa pessoa que talvez, meu Pai, a fé dela só está firmada em circunstâncias, meu Pai. E talvez o diabo tenha tentado roubar essa fé, meu Pai. A fé no Senhor, meu Pai. Ó Deus, e nessa noite nós aprendemos, meu Pai, que a fé nos faz alcançar muitas coisas. Mas também, Senhor, muitas das vezes, ainda que não alcancemos, ainda que não obtivemos resposta daquilo que nós queremos, nós precisamos depositar a nossa fé no Senhor. Porque o Senhor é o nosso Redentor. Porque o Senhor é o nosso Criador. E muitas vezes o Senhor prova a nossa fé, Pai. Pai, eu quero orar nessa noite, Deus, pedindo ao Senhor, se tem alguém doente aqui neste lugar, traga cura sobre o coração dessa pessoa. Traga cura sobre o corpo nessa noite, meu Pai. Ó Deus, repreenda a doença, repreenda a enfermidade, meu Pai. Tudo aquilo que tem roubado a paz, a alegria do teu filho, da tua filha. Ó Deus, pelo poder que há no nome de Jesus, eu ministro cura sobre essa pessoa agora. Que ela seja curada agora. Que ela seja livre da depressão, seja livre do medo, seja livre dos pesadelos. Pai, eu oro agora, meu Pai, por pessoas que se esfriaram na caminhada da fé. Eu oro para que o Senhor, meu Pai, levante o teu filho, a tua filha. Eu oro para que o Senhor firme os passos desse homem, dessa mulher na tua presença, meu Pai. Eu oro, meu Pai, para que o Senhor fortaleça a fé do teu filho, da tua filha, que necessitam viver algo sobrenatural do Senhor. Pessoas que precisam ver a sua família salva, porque a tua palavra declara. Paulo disse para aquele homem: crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Nós queremos, meu Pai, nos mover nessa fé, que o Senhor há de salvar a nossa casa, que o Senhor há de salvar a nossa família, assim como o Senhor salvou aquela família, meu Pai. Salva o filho dessa mulher, liberta do vício, liberta a filha, meu Pai, liberta do engano de Satanás, liberta a esposa, liberta o esposo, meu Pai. Liberta essa pessoa que está aqui nessa noite, precisando, meu Pai, que o Senhor ajude ela a se libertar, meu Pai, do pecado, do engano de Satanás. Liberta os teus filhos que estão sofrendo, vítima de inveja, meu Pai, vítima de feitiço, vítima de macumba, vítima de coisa feita, vítima de coisa mandada. Essa pessoa, meu Deus, que está vivendo um inferno na sua vida, essa pessoa que está vivendo um inferno na sua vida sentimental, no seu casamento, na sua vida financeira, essa pessoa que está sofrendo, meu Pai, ataque do mundo espiritual, quebra agora, meu Pai, todo o poder de Satanás. Desfaz agora toda amarração, desfaz agora tudo aquilo que não vem do Senhor. Nós anulamos agora, meu Pai, todo o trabalho de magia negra, toda obra de feitiçaria, ó Deus, que seja cancelada agora, toda maldição hereditária, toda maldição mandada, toda maldição invocada, seja quebrado agora na vida dessa pessoa, seja anulada agora, meu Deus, pelo poder da fé. Eu oro nessa noite, clamando o Senhor, crendo que o Senhor nos ouve, meu Pai, crendo que o Senhor é um Deus bom e misericordioso, e eu declaro cura sobre a vida dessa pessoa, eu declaro libertação, eu declaro paz na sua alma, eu declaro paz na sua casa, meu Deus, em nome de Jesus, Ele repreende agora toda amarração na vida financeira, toda amarração no comércio, no trabalho, que seja quebrada agora. Meu Deus, abençoa o teu filho, a tua filha, ó Deus, que tem se esforçado, que tem se dedicado, meu Pai, para ter uma vida melhor. Ó Deus, que o Senhor possa abençoar e prosperar os teus filhos. Pai, eu oro, meu Pai, nessa noite, invocando o teu poder, invocando a tua presença sobre a vida dos teus filhos, e que a nossa fé venha estar firmada no Senhor, que a nossa fé venha estar firmada na tua palavra. Diga assim comigo, diga: em nome de Jesus, eu declaro que a minha fé está firmada no Senhor. Diga: eu creio, independente das circunstâncias, que o Senhor é o Deus Criador e Salvador da minha vida. Com seus olhos fechados, declare pela fé. Aleluia, Jesus.
Aleluia. Dê um aplauso, Senhor Jesus. Glória a Deus. Pode se assentar por um momento, querido. Queridos, nós temos um projeto chamado Projeto Obed-Edom, onde nós fazemos uma campanha de oração na casa das pessoas. Antigamente, a presença de Deus, ela estava numa arca grande, parecida com essa, mas era grande. Hoje Deus não habita mais em objetos, Deus habita dentro de nós, amém? Deus não está dentro da igreja, Deus só está aqui porque eu e você estamos